Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor, na presença do Senhor, para conversarmos sobre o que o Senhor tem para nos orientar com relação aos momentos pelos quais nós estamos passando. Nós estamos iniciando hoje uma série de sermões sobre o seguinte tema: orientações bíblicas em tempo de crise. Nós estamos vivendo um momento de crise, mas não é o único momento que nós vivemos e não será exclusivamente o último momento. Então é importante que nós nos desloquemos para a Escritura Sagrada, que nós nos voltemos para a Escritura Sagrada, para que nós possamos compreender de que forma ela pode nos orientar a passarmos emocionalmente saudável, espiritualmente saudável por essas questões de crise que com certeza têm nos acometido e nos acometerão. Nós estamos trabalhando hoje com o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que será o texto que vai fundamentar toda a nossa reflexão. Ao longo da nossa conversa, nós estaremos vendo outros textos bíblicos também. E eu estou usando a versão da Bíblia na linguagem de hoje para esta conversa que teremos com os irmãos hoje. Eu queria chamar a sua atenção, então, para o texto. Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, né? No texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Que na Bíblia, na linguagem de hoje, é o seguinte: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Nós vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos orientando. Aí na sua casa mesmo, baixe sua cabeça e fale com Deus juntamente comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda a existência e de nossas vidas também, nós reconhecemos o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho com cada um de nós. Por isso nós nos colocamos à disposição do Senhor para aprendermos com o Senhor as lições que o Senhor quer que nós aprendamos nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a compreender, não apenas a aprender, mas acima de tudo, a colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Porque nós entendemos que o Evangelho não se define pela teoria exclusivamente, mas fundamentalmente pela prática dos ensinos de Jesus Cristo. Ajuda a gente nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Orientações bíblicas em tempos de crise. Como a gente já tem falado, e é bem sabido dos irmãos, nós estamos passando por uma crise sem precedentes. Uma crise que tem desafiado muito os nossos limites emocionais, os nossos limites espirituais, os nossos limites relacionais e intelectuais também. Mas o que a gente pode ter na Escritura Sagrada com relação a este momento no qual nós estamos inseridos? Eu queria iniciar a nossa conversa trazendo para vocês uma definição de crise. E a gente entende que a crise, ela pode ser explicada como sendo uma situação de mudança emocional, de mudança psicológica, de mudança social, que vai exigir da gente um esforço suplementar, um grande esforço, para que a gente possa estar mantendo o nosso equilíbrio
e a nossa estabilidade emocional. A crise é sempre um desafio para as nossas emoções. A crise é sempre um desafio para a nossa capacidade de resistir às adversidades. A crise é uma falta, ou melhor dizendo, é uma fase de substituições, é uma fase de perdas. Perdas que podem gerar tristeza, perdas que podem gerar conflitos emocionais, perdas que podem gerar atitudes tempestuosas, das quais, muitas das vezes, nós vamos nos arrepender. A crise é um desafio. A crise é um desafio. Mas quando a gente pensa nesse contexto no qual nós estamos inseridos, nós pensamos também na possibilidade de que não precisa ser necessariamente, exclusivamente desta forma. Nós podemos olhar para a crise na qual nós estamos envolvidos e perguntar que tipo de lição ou quais lições nós podemos tirar da crise que vai nos ajudar a crescermos emocionalmente, a crescermos espiritualmente, a nos tornarmos pessoas mais fortes. Que tipo de lições? É possível? É possível que a crise traga para nós algum tipo de informação positiva? É possível? Nós cremos que sim. Mas para isso a gente precisa estar olhando para a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. E olhando para a Bíblia Sagrada, hoje nós vamos aprender das 4 orientações, qual é a atenção que precisamos dispensar à crise para aprendermos alguma coisa. A primeira orientação, então, é: preste atenção no que a crise pode te ensinar. Essa é a primeira orientação que a Escritura Sagrada nos traz nesta noite. Pois bem, nós destacamos aqui 4 orientações, 4 situações para as quais nós devemos estar atentando nesse tempo de crise, e que são orientações que a Bíblia traz para a gente. A primeira delas: a crise pode ser um tempo de oportunidade para reconhecer que precisamos melhorar. Um pensamento que deve sempre ocupar a nossa mente, e que ocupa a minha, e que eu creio deva estar ocupando a sua também, ainda não é o suficiente. Eu preciso melhorar. Eu posso fazer mais. Eu posso crescer mais. Eu posso estar me envolvendo num processo de melhora. A crise pode ser uma excelente oportunidade para a gente pensar em como melhorar, nas possibilidades de melhora, em que áreas da nossa vida nós podemos melhorar. Por exemplo, nós podemos melhorar na nossa compreensão da vontade de Deus. Compreender a vontade de Deus é um desafio para a gente, porque nós vivemos num contexto onde qualquer insight, qualquer situação na qual nós estamos inseridos, podem representar para a gente a vontade de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos prestar um pouco mais atenção nisso. Ao longo da minha existência cristã, ao longo da minha vida religiosa, eu tenho conversado com muitas pessoas que têm dito para mim que algum sintoma na vida dela representou a vontade de Deus exclusivamente para ela naquele momento. E é assim que a gente começa a caminhar e tentar perceber se de fato esse sintoma, esse acontecimento, esse fato, esse momento representou a vontade de Deus, a gente começa a perceber, e algumas pessoas, elas começam a destoar daquilo que biblicamente nós entendemos como sendo a vontade de Deus. Elas destoam aonde? Elas destoam na forma como elas reagem emocionalmente às questões que desafiam a sua vida. Elas destoam como elas vivenciam as suas relações.
E isso tem, de certa forma, gerado um complicador, não, com relação à compreensão da vontade de Deus. Nós precisamos melhorar a nossa compreensão da vontade de Deus, porque nós vivemos em função disto. Nós vivemos em função da vontade de Deus para as nossas vidas. E, fundamentalmente, a Escritura Sagrada tem dito para a gente que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, não pode ser diferente disso. Qualquer entendimento da vontade de Deus que traga para a gente o exercício potencial do conflito, que potencialize o conflito, a ponto de gerar angústia profunda, a ponto de gerar medo, pavor, não é necessariamente a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Estes devem ser os elementos a partir dos quais nós vamos referenciar a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se ela se encaixa nesses três elementos, então realmente ela é a vontade de Deus. Nós precisamos também melhorar as nossas relações com os nossos semelhantes. É muito comum, em tempos de crise, que nós nos voltemos para nós mesmos, para o nosso próprio cuidado, para o cuidado das nossas necessidades e nos esqueçamos dos outros. Domingo passado, nós tivemos uma reflexão muito boa, né, com o nosso irmão Daniel, a respeito, inclusive, desta questão, do cuidado e da preocupação com o nosso próximo, com o nosso semelhante. O cuidado e a preocupação com o próximo e com o semelhante faz parte da dinâmica do reino de Deus. E lido o texto do Evangelho, que nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, nós podemos entender que a minha relação com o próximo tem que ser uma relação embasada nos princípios éticos, nos princípios morais, nos princípios espirituais do reino de Deus. É muito importante que nós estejamos olhando para o semelhante, olhando para a necessidade do nosso próximo, nos relacionando empaticamente com o nosso próximo, que nós vivamos a dor e a necessidade dele, que nós soframos o sofrimento dele, que nós nos alegremos com a alegria dele, porque é isso que de fato nos torna um único corpo em Cristo Jesus, como Paulo define a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, qualquer parte do corpo que sente qualquer necessidade, o corpo todo também sente. Então é muito importante que nós aproveitemos o momento de crise para aprendermos como melhorar as nossas relações com o nosso semelhante, no sentido prioritariamente do cuidado que devemos ter com o nosso semelhante. Uma terceira coisa que nós precisamos melhorar, além de melhorar a nossa compreensão da vontade de Deus e melhorar a nossa relação com o nosso semelhante, é melhorar nossa relação e compreensão de nós mesmos. É um momento para pensarmos em questões muito interessantes, como, por exemplo, por que na crise eu sofro tanto? Por que ela me abate tanto? Por que ela me deprime tanto? Por que eu estou sempre mal-humorado em momentos de dificuldade, em momentos de desafios, em momentos de luta? Por que sempre que eu estou na crise, eu desanimo, tenho vontade de desistir, como diz, um ditado comum, chutar o balde? É um tempo para nós olharmos para nós mesmos, para as nossas emoções, para as nossas percepções, para os nossos sentimentos. É um tempo de buscarmos entender em Deus o que está acontecendo comigo. Por que eu estou mais triste do que deveria estar? Por que eu estou mais preocupado do que o normal? Por que eu transcendi os limites da preocupação, entrei no pavor, entrei no medo, entrei no horror? O que está acontecendo comigo? Nós precisamos também olhar para as nossas questões pessoais, porque Deus se preocupa
Deus se preocupa com as nossas emoções. Deus se preocupa com os nossos sentimentos. Deus se preocupa com a forma como nós estamos vivendo as nossas crises. Então, a primeira lição, a primeira orientação que a crise pode nos trazer é: oportunize a crise para reconhecer a necessidade de melhorar. Segunda questão: a crise pode ser um tempo de oportunidade para colocar Deus no centro da vida. O texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20, também na linguagem de hoje, nos traz a seguinte informação: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Mas, pastor, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu canto no coral, eu prego, dou estudo bíblico. Então, eu estou no centro da vontade de Deus. Deixe-me te falar uma coisa muito importante. Práticas litúrgicas, práticas religiosas, não definem a centralidade de Deus em nossas vidas. Não definem que nós estamos necessariamente no centro da vontade de Deus. Mas então, o que define? Nós podemos pensar pelo menos em 3 situações que podem nos ajudar a compreender se Deus está ou não no centro das nossas vidas. A primeira situação: deixar que Ele controle as nossas opiniões. Isso é colocar Deus no centro da vida. Se Ele pensa assim, eu também vou pensar assim. Se Ele se propõe a pensar desta forma a respeito de mim, a respeito do meu semelhante, a respeito da humanidade, eu vou pensar da mesma forma que Ele. Uma outra característica interessante para nós avaliarmos se Deus está realmente no centro da nossa vida é deixar que Ele controle as nossas emoções. Se Ele ama e perdoa incondicionalmente, então eu vou amar e vou perdoar incondicionalmente. A maneira como Ele se relaciona afetivamente comigo e com as pessoas ao meu redor é a maneira como eu vou me relacionar afetivamente com todas elas. E uma terceira característica, um terceiro elemento que pode nos fazer compreender se de fato estamos colocando Deus no centro da nossa vida, é deixar que Ele controle as nossas decisões. Se Ele deseja fazer assim, eu também desejo fazer da forma que Ele faz. Se Ele deseja fazer com que todas as pessoas tenham a oportunidade de melhorar, eu também devo oportunizar a minha vida de forma que as pessoas possam melhorar através da instrumentalidade de Deus na minha vida. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes nós lidamos com as pessoas como se elas não fossem importantes para Deus. E todas as pessoas são muito importantes para Deus. E se elas são importantes para Deus, elas precisam, devem ser importantes para mim também. Isso é deixar Deus, ou colocar Deus no centro das nossas vidas. É viver como Ele viveu. Andar como Ele andou. Falar como Ele falou. Nos relacionar com todas as pessoas como Ele se relacionou. Construir a imagem, a identidade de Deus em todas as nossas relações, enquanto nós estivermos caminhando sobre esta terra. Então, a segunda lição, a segunda atenção
para a qual nós devemos estar voltados na crise é tê-la como uma oportunidade de colocar Deus no centro da nossa vida. A terceira atenção para a qual eu quero te chamar, e que a crise pode te ensinar, pode nos ensinar, é que a crise pode ser um tempo de oportunidade para pensar sobre a segurança divina. Muitas das vezes nós expressamos publicamente: Deus está no controle. Nós acreditamos nessa frase. Mas eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 31, versículo 8 do livro de Deuteronômio. Olha que coisa belíssima, né? O texto diz para a gente: o Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará. Não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, Bíblia na linguagem de hoje. Como eu disse, é muito comum, já virou um chavão, Deus está no controle. E nós acreditamos nessa proposição. Mas eu queria chamar a sua atenção para a seguinte verdade: os nossos sentimentos e nossos pensamentos não expressam a segurança divina. O cuidado de Deus está diretamente relacionado com o seu caráter, com a sua soberania. Ele cuida de nós porque Ele prometeu cuidar. Logo, Ele não poderá deixar de cuidar de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele não pode mentir. Ele não pode ir contra a sua natureza. Ele não pode ir contra a sua soberania. E se Ele disse que iria à nossa frente, se Ele disse que estaria conosco, se Ele disse que não nos abandonaria, não nos deixaria, de fato Ele irá fazer isso, independente da forma como eu penso o cuidado de Deus. Veja bem, eu queria chamar a sua atenção para uma realidade muito perigosa. Não tenha fé na fé. Tenha fé em Deus. As nossas relações com Deus não podem estar embasadas em nossas crenças particulares. Deus é muito maior do que aquilo que pensamos a respeito dele. E a forma como Ele trata conosco está intimamente relacionada ao seu caráter, à sua vontade, à sua soberania. Quando nós pensamos o cuidado de Deus, nós relativizamos esse cuidado. E nós começamos a pensar que Ele cuida mais de um do que de outro. Isso não existe. Da mesma forma que Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então nós precisamos, no momento de crise, prestar atenção nisso. A crise pode ser um tempo de oportunidade para pensarmos corretamente sobre a segurança de Deus. Porque, de fato, Ele cuida da gente. E o que é mais interessante com relação a isso é que o resultado da segurança de Deus em nossas vidas é a isenção do medo, é a isenção da angústia, é a isenção da ansiedade. Nós não precisamos ter medo da crise. Nós não precisamos ficar ansiosos na crise. Nós não precisamos ficarmos angustiados na crise. Porque sejam quais forem os momentos, as situações, Ele cuida de nós. Quarta e última atenção que precisamos dispensar à crise, para aprendermos com ela, é que a crise pode ser um tempo de oportunidade de fortalecermos a nossa fé. Judas, no versículo 20 e 21, na Bíblia na linguagem de hoje, nos fala o seguinte: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe.
Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Olha que coisa bonita, irmãos. Que coisa bela. A partir desse texto, a gente entende que a fé pode e precisa ser fortalecida. A nossa fé se fortalece com as nossas orações, guiadas pelo Espírito Santo e por uma vida plena do amor de Deus. A nossa fé não progride por uma questão intelectual. A nossa fé não progride por uma questão emocional. A nossa fé progride quando nós aprofundamos as nossas relações com o Espírito Santo de Deus, que com certeza nos conduzirá em nossas orações, porque a própria Escritura Sagrada tem nos alertado com relação a isso, a forma como nós oramos e o que pedimos, que muitas das vezes não são compatíveis, coerentes com a vontade de Deus, e aí há uma necessidade urgente do Espírito Santo intervir em nossas orações e direcioná-las de forma correta a Deus. Então a nossa fé progredirá quando nós aprofundarmos as nossas relações com o Espírito Santo e quando entendermos a necessidade de termos plenamente o amor de Deus nos envolvendo. Mas ainda em 1 João, capítulo 5, verso 4, nós temos a belíssima orientação bíblica. Porque todo o Filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quando a nossa fé cresce e ela alcança a dimensão pretendida por Deus, ela se torna de fato uma arma poderosa que Deus nos entregou para vencermos o mundo. E a gente está chamando de mundo aqui, não a dimensão terrena. A gente está chamando de mundo aqui tudo aquilo que se propõe a insurgir contra a humanidade. Todas as propostas pecaminosas, todas as desgraças, misérias, angústia, pecado e tudo aquilo que a gente conhece muito bem, que joga a gente para baixo, que deprecia a nossa imagem, que destrói a nossa integridade. Tudo isso a gente está chamando de mundo, a gente está chamando de pecado, de sistema gerenciado pelo mal. Quando a nossa fé cresce, guiada, tendo as nossas orações guiadas pelo Espírito Santo e uma vida plenamente encharcada de amor, e alcança a dimensão pretendida por Deus, ela se torna uma arma extremamente poderosa para vencer o mal, extremamente eficaz para vencer este mundo. Por isso é muito importante, e nós tenhamos na crise uma oportunidade para fortalecermos, para crescermos na dimensão da fé. Meu querido, preste atenção no que a crise pode te ensinar. Presta atenção no que a Bíblia está te falando. Nós não estamos pedindo você para sair à caça de religiosos, de místicos, de esotéricos, buscando uma mediação sobrenatural. Nós estamos chamando você para olhar para a Escritura Sagrada de uma forma inteligente, de uma forma sensata, de uma forma equilibrada, porque a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, é um instrumento de Deus
para nos orientar, e eu volto a dizer, ela de fato é para cada um de nós, deve ser a nossa regra de fé e prática, e tudo que precisamos saber, precisamos entender, precisamos compreender, está na Escritura Sagrada. Mas ela nos propõe uma relação inteligente com ela, a nossa fé precisa ser inteligente, a nossa compreensão do texto sagrado tem que ser resultado daquilo que o texto de fato diz para nós, e não daquilo que nós queremos que ele diga. Quando nós entendermos isso, e nós nos relacionarmos com a Escritura Sagrada, de forma que ele nos diga como viver a nossa existência, nós conseguiremos passar pelas crises, entendendo perfeitamente as orientações de Deus nestes momentos circunstanciais. Então, preste atenção nisso. Preste atenção. Preste atenção na crise, porque ela pode nos trazer orientações preciosas a partir da compreensão que depositamos nela mediante a Escritura Sagrada. A Bíblia, a Palavra de Deus, pode nos orientar como vivermos bem em tempos de crise. Hoje nós conversamos sobre a primeira de 4 orientações bíblicas em tempo de crise. Preste atenção no que a crise pode te ensinar. Porque ela pode te fazer melhorar como pessoa, como cristão, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como profissional, como vizinho, como ser humano. Mas faça isso embasado na Escritura Sagrada. Os textos que nós lemos aqui são textos muito preciosos, muito ricos, muito importantes, que têm, volto a dizer, relação direta com o caráter de Deus, com a soberania de Deus. E tudo que Deus quer é que nós vivamos bem a nossa vida, a nossa existência e as nossas relações. Nós nos alegramos nesse tempo pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de falarmos a você, meu amigo e meu irmão, sobre o que Deus tem para nós. E te convidamos a continuar conosco, domingo pela manhã e pela noite, e na próxima quarta-feira. E te convidamos também a construir uma relação saudável com a Escritura Sagrada, a buscar compreender pela Bíblia as oportunidades que a crise pode trazer para cada um de nós. Eu vou orar por você e encerrar esse tempo de reflexão. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade preciosa que o Senhor tem nos dado de estarmos em Tua presença e com os nossos irmãos e amigos, mesmo através da internet, para pensarmos corretamente a respeito do cuidado e das lições preciosas que o Senhor tem para a gente, através da Escritura Sagrada nos momentos de crise. Ajuda a gente, Senhor, ajuda a gente a vivermos sempre de forma a crescermos, a melhorarmos, porque essa deve ser a nossa preocupação, porque eu tenho absoluta certeza de que esta é a Tua vontade, o nosso bem-estar, o nosso crescimento. Ajuda-nos, cuida de nós, protege-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde em nome de Jesus.